né? Consegue assistir? Bom, vamos lá. O tema de hoje, né, o assunto é empresas. Só que falar de empresas é algo muito complexo, é muitas situações que podem ter para as empresas. Então, eu selecionei aqui as principais situações que eu vejo que mais causam dúvidas em relação à parte cadastral de empresas para explicar para vocês. E hoje, o nosso momento tira dúvidas, ele vai ser um pouquinho diferente. Geralmente, né, a gente vê as dúvidas no final do treinamento. Eu passo todo o conteúdo primeiro e aí a gente vai lá para a parte tira dúvidas. Como aqui são temas diferentes entre si, né, digamos assim, a cada tópico que eu passar, eu já vou perguntar se tem dúvidas daquele tópico. Por exemplo, expliquei sobre o MEI. Eu vou lá no chat e vejo se alguém tem dúvidas do MEI, para depois ir para o próximo tópico. Por que eu vou fazer dessa forma? Porque pode ser que alguém tenha se interessado em só um tópico desse treinamento. Ah, eu só quero saber sobre o MEI. As outras opções, já sei fazer no sistema, não é tão viável para mim. Então, eu já vou conseguir esclarecer a dúvida, né, dessa pessoa antes de passar todo o conteúdo. Mas, mesmo assim, no final a gente vai ter um momento de tirar dúvidas. Inclusive, se dar tempo e quem tiver com algum problema de imposto de renda lá na DCTF Web não está calculando, enfim, a gente vai conversar também no finalzinho, tá? Quem quiser continuar na reunião para a gente debater sobre isso, eu tento ajudar vocês também. Por mais que não seja o assunto do treinamento, eu vou abrir esse espaço para a gente conversar, tá bom? Vou pedir para que quem tiver com o microfone aberto, pode deixar o microfone no mudo agora, para o barulho externo do escritório não atrapalhar, tá? Então, quem puder encerrar agora e qualquer coisa, tira para falar comigo se for necessário. Vamos começar a ver sobre facilitadores cadastrais das empresas. Esse tópico aqui eu já passei para vocês em um outro treinamento, né? Quem não viu esse treinamento, ele é esse aqui, ó. Importações no DP Cuca. Tudo que a gente consegue importar para o sistema DP Cuca. Cadastro de empresa, funcionário, eventos. Depois assiste esse treinamento aqui, tá? Mas eu vou repetir nesse treinamento aqui de agora, só para que vocês consigam relembrar o processo, né? Para cadastrar uma empresa dentro do sistema. Então, os facilitadores que nós temos hoje para cadastrar a empresa no programa é a gente importar os dados cadastrais do cartão CNPJ, né, da Receita Federal, ou então importar os dados lá do Cuca Fiscal Contábil. Ok? Como é que eu faço para importar uma empresa pelo CNPJ? Eu acesso a empresa, né, no caso a tela de empresas, para cadastrar, dou um incluir nessa opção aqui, importar cadastro da Receita. Eu vou colocar o CNPJ nesse campinho e vou solicitar a importação. Não serão importados muitos campos, né? Até porque aqui observa-se que não tem tanta informação nesse cartãozinho, mas já ajuda bastante, já é uma base legal que vocês vão ter, tá? E uma outra forma é pegar as informações lá do Cuca Fiscal Contábil. Então, se vocês cadastraram alguma empresa já lá na contabilidade, dá para fazer a importação aqui para o DP Cuca. Eu não vou entrar em tantos detalhes de como faz esse processo, porque, como eu disse, isso aqui já está no treinamento que a gente já viu. Então, depois é só acessar o material, que lá vai ter o detalhe, ou esse FAQ, né? Ou então ver mesmo a gravação, porque esse treinamento também foi gravado, tá? Isso aqui é só para relembrar que tem como fazer esse processo. Agora a gente vai falar sobre um assunto muito importante: classificação tributária. Vocês sabem o que é a classificação tributária? Responde aqui para mim. Vocês sabem a importância dessa informação? O que é uma classificação tributária? Quem saberia me dizer aqui? O que seria uma classificação tributária? Alguém chuta alguma coisa aqui do que seria essa classificação? Se quiser tirar o microfone do mudo, pode tirar também, gente. Fica à vontade. Aqui tá um número reduzido de
de participantes, dá para a gente conversar. Alguém se arrisca em dizer o que é uma classificação tributária? Bom, vão colocando aqui no chat enquanto eu vou explicando o que é, tá? Depois a gente vê aqui o que vocês disseram. A classificação tributária, ela faz parte da tabela 8 do E-Social, que é essa tabela aqui, ó. Tá? Aqui são códigos de classificações. Deixa eu ver se alguém colocou. Isso mesmo, Érica, é relacionado a tributos mesmo. Acertou. Aqui são os códigos, né, de classificações. Para que esses códigos servem? Esses códigos, eles são utilizados, né, pelo E-Social para apurar as contribuições previdenciárias que são devidas para a empresa. Os tributos, como a Érica falou, né? Essa informação de classificação tributária, ela é transmitida através do evento S1000, lá do evento do empregador, o primeiro evento que a gente transmite para a empresa. Então, só para vocês entenderem, deixa eu acessar uma empresa aqui e mostrar dentro do arquivo de um evento S1000 onde essa classificação tributária ela é demonstrada. Ó, aqui eu tenho um evento S1000. Dentro do XML do evento tem a classificação tributária. Tá? Então, como que funciona? O E-Social, ele verifica o código que a gente informou dentro desse evento e com base nesse código é que ele vai aplicar os tributos devidos para a empresa. Aqui eu trouxe essa tabelinha para vocês, resumida, das principais classificações tributárias. Tá? Eu vejo que são as mais comuns, as que vocês mais utilizam. E aqui eu vou explicar para vocês, basicamente, o reflexo disso lá no E-Social. Então, por exemplo, se eu informo no evento S1000 a classificação tributária 01, empresa enquadrada no regime de tributação simples nacional com contribuição previdenciária substituída. O que significa isso? Significa que a minha empresa ela é do Simples, do anexo 123. Por quê? A contribuição previdenciária dela é substituída, o que significa que não tem parte patronal. Então, lá no E-Social, quando eu fechar minha folha, na DCTF Web, o que ele vai apurar para mim? Apenas a contribuição previdenciária dos segurados. Então, tem segurados, tá? Patronal não vai ter. Terceiros também não. É uma empresa do Simples. Agora, se eu coloco a classificação 02, empresa enquadrada no regime de tributação simples nacional com contribuição previdenciária não substituída. Esse não substituída significa que não substituiu a parte patronal, ou seja, que existe a parte patronal. Geralmente, né, empresas nessa classificação são aquelas do anexo 4. Então, empresas desse anexo vai ter a contribuição previdenciária dos segurados, a parte patronal, empresa mais o RAT, só não vai ter terceiros, tá? Então, às vezes, vocês estão mandando a folha de uma empresa que é do Simples e está calculando parte patronal. Por quê? Porque a classificação indicada pode ter sido a 02. Ele vai calcular o patronal. A classificação 3 também é para a empresa do Simples, mas nesse caso aqui, são para as empresas enquadradas e que tem contribuição previdenciária substituída e não substituída, ou seja, os dois casos. Quando que isso vai acontecer? Quando a empresa tiver anexo concomitantes. Ela é uma empresa do Simples Nacional, porém concomitante. O que significa uma empresa ser concomitante? Significa que na empresa podem ter trabalhadores vinculados tanto no anexo 1, 2 ou 3, ou no anexo 4. Ou seja, pode ter funcionários, né? Pode ter tributações onde terá a parte patronal ou não. Então, por isso que eu coloquei sim ou não. Por exemplo, tem 10 funcionários na empresa. 3 funcionários estão no anexo 1, 2, 3. Para esses 3 funcionários, não vai ter a parte patronal. Os outros 7 estão vinculados no anexo 4. Tem parte patronal, tá? Então, quando eu coloco a opção 3, pode haver ou não o patronal, vai depender dos vínculos que eu faço para os trabalhadores. Só não vai ter terceiros, porque é uma empresa do Simples.
tá? Opção 4, o MEI, microempreendedor individual. Vai ter a parte dos segurados, vai ter parte patronal, porém reduzida, né? Porque para o MEI é 3%, e não vai ter terceiros. Já o Código 99, pessoas jurídicas em geral, vai ter a parte segurados também, vai ter a parte patronal, 20% empresa geralmente, né? Mais o RAT, e vai ter terceiros. Olha a importância, então, de classificar, né, esse código de forma correta. Porque o E-Social, ele não vai entender percentuais cadastrados dentro do nosso sistema. Ele vai ver o código que foi informado e, com base nesse código, ele sabe o que vai tributar. Por isso que é importante saber a diferença desses códigos. Agora, né, entrando em assuntos mais específicos da classificação, vamos ver na prática isso no sistema. Eu coloquei aqui uma situação assim, ó. Aí vocês me falam se já aconteceu isso com vocês. A empresa, ela era do Simples, e aí perdeu a opção do Simples, mudou de contribuição, mudou a classificação. Já aconteceu com vocês essa situação de mudar a classificação? Já. Já, né? Mudou a classificação? Tá. Vou mostrar para vocês, então, a forma correta de fazer o envio dessa informação no E-Social, tá? Aqui eu coloquei o exemplo, mas eu sempre mostro na prática mesmo como é. Bom, essa minha empresa aqui, ela é uma empresa do Simples. Vou até abrir aqui para vocês verem. Simples, anexo 1, 2, 3, classificação tributária 01. Quem tem classificação tributária 01 só vai ter o quê? Segurados, não tem patronal. Só que agora, nesse mês 6, a empresa perdeu a opção do Simples. Ela vai ser não optante pelo Simples. O não optante pelo Simples é enquadrado no Código 99, pessoas jurídicas em geral, porque agora vai recolher os 20% de empresa, o RAT, terceiros. Então, como que eu faço isso para o sistema entender? Primeiro, eu vou pôr um término no cadastro do Simples. Então, se a empresa ela passou a ser não optante do Simples a partir do mês 6, o término que eu coloco nessa informação é no mês anterior. Então, vou pôr aqui 31/5/2023. Agora, eu vou incluir uma informação com a nova situação da empresa em 1/6. Vou indicar o código correspondente à empresa. Essa aqui é aquela tabela que eu mostrei, a tabela 8 do E-Social que está dentro do sistema, tá? E gravei. Eu vou fazer só isso? Não, eu preciso ver também se houve mudanças nos códigos de terceiros. Porque provavelmente sim, né? Antes, a empresa não recolhia terceiros. Agora ela vai recolher. Então, eu também tenho que ajustar essa informação aqui. Eu não vou alterar o que está aqui. Eu sempre vou incluir uma nova linha para que fique um histórico. Então, a partir de 1/6, ela vai passar a recolher terceiros. Vou colocar 5,8 de terceiros. Ok. Se mudou alguma coisa para o RAT, eu também ajusto aqui. É que o RAT é difícil mudar quando a empresa perde a classificação, né? O que pode acontecer nesse caso aqui é que a empresa ela vai passar a ter o RAT. Mas aí, no caso, o sistema ele vai passar a entender e vai calcular, tá? Mas para inserir aqui a informação, independente se a empresa é do Simples ou não, insere a informação. Porque o RAT ele vai ser de acordo com o KNAI da empresa. E não de acordo com o tipo de empresa, né? Independente se ela é do Simples ou não optante pelo Simples, eu posso informar aqui o grau de risco da minha empresa. Mas se mudar, eu incluo aqui também. Pronto, ajustei no sistema. O ajuste que eu fiz no sistema, ele vai ser válido para o programa DPCUCA. Se eu for calcular agora, gerar o relatório, ele vai trazer para mim a parte patronal. O RAT vai trazer terceiros, porque eu configurei na empresa essa informação. Agora, como que eu faço para o E-Social entender isso? Aí eu preciso enviar os eventos aqui no E-Social, tá? Eu vou enviar o evento S1000. Deixa eu ver se eu já não tinha enviado ele aqui. Eu já tinha declarado ele aqui.
Peraí, deixa eu fazer um processo aqui de novo para ele gerar a carga, tá? Que ele já estava na minha base. Essa aqui é a minha base de teste, por isso que eu estou fazendo esse processo de inativação, mas vocês não vão precisar fazer isso, não. Eu estou fazendo mesmo porque aqui é a nossa base de teste, senão eu não consigo excluir o que eu tinha antes. Deixa eu só declarar ela como simples de novo. Agora sim, tá? Para vocês vai aparecer desse jeito aqui. Então, lá na base eu já tenho uma carga, né, do S1000, a classificação 01, Simples Nacional. Agora eu vou enviar um novo evento para dizer que agora ela vai ter a classificação 99. E com esse código 99, o E-Social vai calcular 20% de empresa, mais RAT, mais terceiros. Esse é o processo que eu faço, então, para mudar a classificação tributária. Seria só isso. Depois eu fecho minha folha e aí ele já vai tributar de forma correta. Então, esse processo aqui eu tenho que fazer antes de fechar a folha, porque uma vez que eu envio os eventos de fechamento, ele já vai tributar com a forma que estava vigente na época. Então, se eu mandei lá o evento 1200, 1210, fechei a folha com a classificação 01, ele vai calcular como se fosse do Simples. Então, primeiro eu mando tabela, para depois mandar a informação de folha, tá? Se eu já mandei a informação de folha antes, aí eu retifico, excluo o pagamento, retifico o 1200, fecho minha folha de novo. Esse é o processo. Agora, uma situação que eu sei que acontece, que é similar a essa, quando a empresa troca também, né, a situação, mas no caso, vamos supor que a empresa ela mudou a opção em janeiro. E eu tô mandando folha até então como do Simples, mas na verdade eu tinha que ter mandado a situação dela como não optante pelo Simples desde janeiro. E eu já fechei minhas folhas. E agora, como é que eu faço para corrigir essa situação? O processo ele vai ser basicamente o mesmo na questão aqui cadastral, tá? Então aqui, deixa eu só excluir aqui. Então aqui, né, vai estar dessa forma. Vou dizer então que essa empresa ela era do Simples até o dia 31/12/2022. E a partir de janeiro de 2023, ela vai ser não optante pelo Simples. Aí eu cadastro aqui também o FPS como janeiro. Ok. Mesma coisa, só que o detalhe é que eu já fechei minhas folhas anteriores. Então, quando eu tentar mandar o evento S1000 com vigência em janeiro de 2023, eu digitei errado lá. Quando eu tentar mandar esse evento em janeiro de 2023, o E-Social ele não vai permitir, ele não vai deixar que eu gere essa carga lá de envio. Por que que ele não vai deixar eu enviar? Porque eu já tenho folhas fechadas antes dessa minha alteração que eu acabei de fazer. Qual que é o processo, então? Eu vou ter que reabrir minhas folhas. Então, por exemplo, eu fechei a folha já até o mês 5. Eu vou ter que ir lá no mês 5, vou ter que reabrir minha folha, aquele processo de reabertura, tá? Da carga, faz a reabertura da folha, manda 1298 para reabrir a folha e vou reabrindo. Venho reabrindo todas as folhas que serão impactadas. Eu tenho que reabrir tudo. Depois que eu reabrir todo o período
que eu necessito, aí sim eu consigo mandar o evento S1000 mudando a classificação tributária da empresa, tá? Se eu só mandar o S1000, ele vai levar a nova classificação, mas ele só vai entender essa nova classificação nas próximas folhas que eu fechar. As folhas que eu já fechei com a classificação errada, vai ficar daquela forma. A única forma de eu corrigir isso é reprocessando dessas folhas. Então, preciso corrigir. Meu cliente precisa recolher a forma correta desde o começo do ano, que ele não estava recolhendo. Aí eu vou ter que fazer o reprocessamento, tá? Na minha concepção, a forma mais fácil de reprocessar essas folhas é da seguinte forma. Então, primeiro, eu vou mandar a reabertura 1298 de todos os meses, tá? Mandei de maio, vou mandar de abril, enfim, mandei de todos os meses. Segundo passo, eu atualizo a classificação tributária. Manda essa informação para atualizar. Ok. Terceiro passo, eu vou reprocessar. Aí, para facilitar esse reprocesso, o que eu faço, tá? Que eu acho que é mais fácil fazer dessa forma. Primeiro, eu vou excluir todos os eventos S1210, pagamento. Por quê? Enquanto eu não excluo o 1210, eu não consigo retificar o 1.200, o 1200. Então, eu excluo primeiro o 1210. Aí, se tiver vários funcionários, eu excluo de todo mundo, tá? Porque eu preciso reprocessar todas as folhas. Gero a carga de exclusão. Envio a exclusão. Aí, eu vou excluindo o 1210, né? Que ele vai gerar aqui o S3000, de todas as folhas. Primeiro, eu faço isso. Então, excluo 1210. Vou em abril, excluo 1210. Vou em março, excluo 1210. Fevereiro, excluo 1210. Janeiro, excluí o 1210. Depois eu venho fechando de novo e retificando. Aí eu volto em janeiro, retifico o 1200 e já fecho a folha de novo para ele entender a nova classificação tributária, tá? Esse é o processo. Fazendo dessa forma, corrijo a minha classificação tributária, corrijo os tributos no E-Social. Ok? Aí aqui nos slides eu coloquei esse passo a passo de reprocessamento, tá? Agora, se é só uma folha, aí não precisa excluir, né, todo o período, eu só vou reprocessar daquela folha. Eu sempre tenho que observar o quê? Qual que é o período de vigência daquela classificação tributária. Enquanto tiver folha fechada naquele período, o E-Social não vai permitir que eu mude a classificação, ok? Alguma dúvida desse item, dessa parte de classificação tributária? Quando vocês tiveram a situação, conseguiram enviar no E-Social? Deu alguma dúvida? Ou tem alguma situação ainda pendente sobre isso, que mudou a classificação? Deu para entender essa parte? Podemos seguir para o próximo tópico? Ok, vou seguir, tá? Deu trabalho, Érica? É porque assim, a gente tem que mandar a classificação, retificar a folha, tá? Então, agora vocês não esquecem mais. Sempre que eu enviar uma nova classificação tributária, eu reabro todas as folhas que serão impactadas e reprocesso. Se eu não reprocessar, o tributo não atualiza. Ok? Bom, então vamos para o próximo tópico. Vou falar um pouquinho sobre o MEI agora. O MEI no sistema é um cadastro, né, simples, como qualquer outra empresa. A diferença é que o MEI ele não vai recolher os 20% patronal, é 3% só. E aí, como que eu faço para o sistema entender isso e para o E-Social também entender que a empresa é MEI? Então, são basicamente 3 pontos principais que a gente configura no sistema. Primeiro ponto é a classificação tributária, né? Acabei de explicar para vocês que essa classificação ela é importante porque é através dela que o E-Social ele aplica a tributação. Deixa eu acessar aqui uma MEI. Bom, então aqui na tela de empresas, na opção 3, tipo de empresa, a classificação deve ser 4. Colocando essa classificação 4, o E-Social ele já vai entender que a empresa só vai recolher 3% da parte patronal. Se eu colocar essa informação 4 aqui e não fizer mais nada no sistema, mesmo indicando que é MEI, quando eu gerar o resumo aqui do sistema,
Deixa eu cadastrar ali as informações completas da empresa primeiro. Então, indiquei que é MEI. Aqui o cadastro tá aqui também. Ó, quando eu gero o resumo de um MEI, o que o sistema ele vai calcular para mim? Ele vai calcular, nesse relatório aqui, ele vai trazer 20% da parte patronal. Quer ver, ó? A base, 4.000 vezes 20%, R$ 800. Aí, mais a parte dos segurados, 935,90, né? Ele vai calcular dessa forma, porque só de eu colocar que a empresa é MEI no sistema, ele não vai entender que são os 3% que eu devo calcular. Ele vai calcular assim. Só que aí vai ficar diferente da DCTF Web, porque na DCTF Web, ele vai considerar apenas os 3%, 120, mais a parte aqui dos segurados. 120 patronal, que é 3%, mais os segurados, 1.055, ó, tá dando diferença. Para mim fazer o meu resumo bater com a DCTF Web, para ficar igual, eu preciso lançar uma compensação. Aí eu venho aqui na tela de empresas. Na aba tributos, compensação, retenção, e vou incluir aqui a compensação no valor de 17%, tá? Então aqui eu vou calcular qual seria os 17%, né, da minha folha, do meu resumo. Na parte dos segurados, vou lançar aqui o valor, e quando eu gerar o resumo, ele vai compensar esse valor que eu lancei aqui. Ele vai abater, e aí o valor fica igual, fica compatível. Quem que tem MEI? Como que vocês fazem? Vocês fazem dessa forma? Vocês lançam? Célia, essa situação aqui que você colocou, eu reenviei o e-social, tenho que mandar de novo do CTF Web. Eu vou falar para ela sobre essa situação quando a gente estiver no tópico de empresas sem movimento, que eu trouxe bastante conteúdo para vocês sobre isso. Aí eu explico como que funciona quando eu reabro a folha, o que eu tenho que fazer lá no DCTF, tá bom? Já já eu dou mais detalhes como que vai funcionar. Alguém tem MEI? Vocês fazem dessa forma? A Sandra falou que faz assim. Esse é o processo, tá? O que vocês não devem fazer? Eu sei que o que eu vou passar aqui seria uma forma mais fácil de não ter que ficar lançando essas compensações, mas não é correta, que é o quê? Vir nessa tela e mudar o percentual para 3. Porque essa tabela aqui é uma tabela padrão, ela não pode ser ajustada dessa forma. Ela tem que realmente estar como 20%, porque 20% é a tributação correta para esses códigos. Tenho que lançar a compensação. Célia, não coloca, mas como que você faz? Fica certo o seu resumo? Quando você gera, bate com a DCTF Web? Fica diferente? Mas você opta por deixar diferente mesmo? Ou é porque você não sabia desse processo? É que às vezes assim, né? Se eu não me importo de ter um resumo igual a DCTF Web, não tem problema, não é obrigatório eu lançar esse processo. Só que às vezes o cliente pede, né? Eu quero um resumo e é legal que o resumo bata com o que está na DCTF Web, tá bom? Então agora, se você quiser passar a usar o resumo, faz dessa forma. Essa é a forma correta. Lança aqui a compensação de 17% e aí o valor vai bater lá na DCTF Web também.
tá? E você calcula 17%. Deixa eu mostrar aqui para você na prática como seria. Só deixa antes eu excluir aqui esse sócio, que ele está calculando. Quero deixar só o funcionário mesmo. Pronto, deixa eu calcular lá de novo. Porque MEI só tem um funcionário mesmo, né? Então, quero deixar só ela, só a funcionária. Calcular aqui. Deixa eu ver o que ele está trazendo. Ah, não, tem autônomo também. Deixa eu tirar também. Eu quero deixar só o funcionário, porque fica mais fácil de entender, tá? Tá, Érica? Para me simular para você como que você vai fazer exatamente para lançar a compensação. Pronto, ó. Então ficou só o valor da funcionária, tá? R$ 4.000. Você vai ter que calcular, né, 17% desse valor. Por que 17? Porque o MEI recolhe 3%, mas o sistema está recolhendo 20%. Então, eu vou ter que abater o valor correspondente a 17%. Então, eu pego o valor, vou fazer vezes 17%, eu tenho que, então, compensar R$ 680. Ok? Aí eu vou lá no cadastro da empresa e lanço esse valor na compensação. Aqui na aba Tributos, Compensação, Incluir, coloco a competência, né? Vou colocar mês 6. E esse lançamento aqui, ele tem que ser feito mensalmente. O valor, ele pode ser variável também. Se não mudar o salário do funcionário, vai ser sempre esse aqui, 680. Mas se tiver uma falta, tiver qualquer outra situação, o valor vai variar. Então, eu tenho que ficar ajustando aqui os 17%, tá? O relatório do DP Cuca, ele está em conformidade com o Cefip ainda, ele não foi ajustado para atender o e-social 100%, né? Quando esse nosso relatório for ajustado, provavelmente essa situação aqui, ela também vai ser ajustada no sistema, porque como o e-social ele já calcula 3%, o sistema aqui ele vai também entender e vai fazer o cálculo 3%, não vai calcular mais os 20%. É que no Cefip, na época do Cefip, não era assim. O Cefip também não entendia aí essa redução e tinha que lançar. Ó, então, o que que aconteceu? O valor aqui, ele continua normal. O que mudou foi o valor final aqui, ó. Tá? Na hora da compensação, é que ele vai abater nesse valor final. E aí, esse valor vai bater lá com a DCTF Web. Isso, eu acabei de responder essa situação. O sistema ele vai ser adaptado, aquele resumo geral, ele vai ser adaptado para atender mesmo a DCTF Web, porque hoje aquele resumo, ele na verdade ele foi feito para o Cefip, para a conferência no Cefip. Quando ele for adaptado, provavelmente essa parte do MEI também já vai ser ajustada. É uma solicitação que a gente está fazendo para a equipe responsável, né, de programação. Ok? Isso tem que fazer todos os meses, gente, tem que fazer mensalmente. Por isso que eu sei, dá trabalho, né, de ficar lançando todos os meses. Tanto que tem cliente que ignora, assim, não gera o resumo, conversa lá com o cliente, fala, olha, eu não vou te dar esse relatório, vou gerar só a sua guia, e já sabe que vai desconsiderar o valor do MEI. Mas para fazer bater mesmo com o resumo, tem que lançar a compensação. Dúvidas de MEI, pessoal? Posso ir para o próximo tópico? Tudo certo? Bom, se surgir dúvidas depois, a gente volta aqui. Vamos para o próximo assunto agora.
Produtor rural. Alguém tem produtor rural? Ou já teve? Fala aqui para mim se vocês já tiveram produtor rural. Tem. Tá, antes da gente ir lá no assunto do produtor rural, só vou responder aqui a pergunta da Mayara, que a gente já vai mudar de tópico. O Má, se você lançar 3% lá, no caso, no cadastro aqui da tabela, você vai conseguir de fato lançar, vai ficar certinho o resumo. Só que você vai estar manipulando um código de FPAS ou de terceiros. Quer ver, por exemplo, eu acho que você fez assim, né? Você veio na tela de empresas, aqui, incluiu uma informação e talvez tenha criado aqui 3%. Aí lá no resumo ele realmente vai sair certinho, né? Porque tá 3%. Vai ficar assim. Só que o que acontece? Quando a empresa tem esse FPAS, por exemplo, ela já tem uma tributação específica, que não seria 3%. Então, você está manipulando uma tabela que já existe no sistema e que ela pode refletir em outras empresas sua. Então, tem que ter cautela nessa manipulação que você está fazendo, tá? Talvez se você duplicar o cadastro, né, seria o mais ideal também, né? No caso aqui, para não mexer na estrutura dos cadastros das outras empresas, por exemplo. Eu quero pôr esse código aqui, mas eu quero que fique 3%. Então, eu vou incluir de novo esse mesmo código. E aqui eu vou colocar 3%. Só que isso pode causar conflitos no sistema, porque eu vou ter dois códigos iguais com percentuais diferentes. Então, eu tenho que ter cautela em qual linha eu preciso vincular para as empresas. O mais correto é fazer da forma que eu passei agora, lançando a compensação mesmo, tá bom? Agora, se você tiver cautela na hora de selecionar aqui os códigos, aí fica a seu critério, tá? Mas eu não recomendo fazer dessa forma. Então, vamos falar de produtor rural agora. Vamos lá. Eu vou passar para vocês a parte do produtor rural e quais são as principais configurações dentro do sistema para que as tributações fiquem corretas lá no e-social. Primeiro ponto, então, eu vou falar sobre a inscrição, que é a documentação. Quais documentações a gente precisa configurar no sistema para que o e-social entenda que é um produtor rural? Se eu for cadastrar um produtor rural pessoa física, eu preciso do CPF, porque é uma documentação utilizada no e-social. Eu preciso do CAEPF, que também vai para o e-social. E eu preciso do SEI, que ainda é usado para o CEFIP, para gerar FGTS, né? Então, se eu pego uma empresa que seja produtor rural, eu preciso pôr CPF aqui, eu preciso pôr o SEI e eu preciso pôr o CAEPF. Não sei se já aconteceu isso com vocês, mas teve uma época em que o e-social, por algum motivo, ele permitiu enviar uma empresa, pessoa física, como CNPJ. Ele permitiu, enviou. Aí chegou num momento, ele começou a bloquear o envio de folha. Pensa numa dor de cabeça, pessoal, que deu para corrigir isso, porque o pessoal tinha mandado como CNPJ, o e-social tinha aceitado. Em determinado momento do layout, ele falou assim: não vai me gerar como CNPJ, não pode, porque é pessoa física. Teve que mudar a documentação, retificar todas as folhas, foi um trabalho. Não sei se alguém aí teve essa situação e se passou por isso, mas quem passou vai lembrar do perrengue que foi. Teve que reprocessar tudo, tá? Hoje o e-social não deixa mais. Pessoa física não pode ter CNPJ, tem que ser CPF. E aí tem aí o CAIPF, né? E o SEI que vai lá para o CEFIP. Já pessoa jurídica, né? Produtor rural, pessoa jurídica, eu só coloco CNPJ, não preciso pôr o CAIPF, porque CAIPF é uma documentação específica para pessoa física. Se eu colocar CAIPF, eu preciso indicar o tipo de CAIPF.
que corresponde a esse CAIPF? É um contribuinte individual? É um produtor rural? É um segurado especial? Isso vai constar lá nas documentações da empresa. É só eu classificar dessa forma, tá? Então, o primeiro ponto é esse, não posso errar na documentação. E agora nem tem como mais errar, porque o E-Social não deixa, ele já vai barrar se for CNPJ. Uma outra informação muito importante é a classificação tributária, né? O E-Social ele vai entender que a empresa é pessoa jurídica se na classificação tributária tiver código 6 ou 7. Então, aqui no sistema, né, opção 3, nessa tela eu preciso dizer se ela é agroindústria ou produtor rural, pessoa jurídica. Ambos os códigos são para CNPJ. Pessoa física é a classificação 21 ou a 22. Aí aqui eu vou colocar 21, pessoa física, exceto segurado especial, ou 22, que é para segurado especial. Tá? Uma outra informação que eu preciso declarar também para o produtor rural é sobre como a tributação dele vai ser feita. Se é sobre a comercialização da produção ou se é sobre a folha de pagamento. Esse indicativo também vai ser levado no E-Social. Então, ainda aqui na opção 3, eu tenho esse campo aqui na frente, que ele vai habilitar quando eu disser que a empresa é produtor rural, e aí eu escolho como que vai ser a minha contribuição da Previdência. É sobre a comercialização dos meus produtos ou é sobre o pagamento? Eu informo aqui também, tá? E o que difere um do outro? Cada um vai ter um tipo de tributação. Se eu coloco que é sobre a comercialização, ele vai ver o que houve de comercialização no mês, vai aplicar um determinado percentual de terceiros também, e vai ter o valor lá a recolher da parte da Previdência. Se eu falo que é sobre a folha de pagamento, ele vai fazer a aplicação desse percentual sobre a folha de pagamento. Então, essa é a diferença entre essas opções. Então, eu preciso saber qual que o cliente quer escolher, tá? E aí cabe ao quê? Vocês verificarem qual que compensa mais. Pode ser que a comercialização seja mais viável, ele vai pagar menos tributos, ou pode ser que a folha seja mais viável também, né? Por exemplo, vamos supor que esse mês de comercialização deu 100 mil reais e eu vou pagar que seja 2%. Eu vou pagar um valor X. Agora, se minha folha deu menos que isso, compensa pela folha. Então, é relativo, vai depender aí do que for mais, digamos assim, benéfico. Só que essa opção, ela é anual, eu não posso ficar mudando mensalmente. Tem que definir com o cliente qual que é a opção que vai ser recolhida e seguir ela o ano todo. E uma outra informação importantíssima é a lotação tributária, que vai na tabela S1020. É através dela que o E-Social ele vai aplicar as tributações correspondentes. E para o E-Social também entender os percentuais que ele vai usar para a tributação sobre a comercialização ou sobre a folha de pagamento, eu preciso usar esses códigos específicos de FPAS e de terceiros. Senão dá errado. Por exemplo, eu coloquei que é comercialização, mas eu estou usando um outro código, sem ser o 604. Não vai calcular corretamente, tá? Aí aqui eu coloquei o link da tabela 4 do E-Social. Essa tabela aqui, basicamente, ela traz os códigos e as alíquotas de FPAS terceiros, tá? Então, vamos identificar aqui o que ele vai tributar para um produtor rural que opte pela comercialização. A comercialização, que seria esse código aqui, 604, ó, recolhimento sobre a comercialização. Código 604 de FPAS, olha o que ele vai recolher de terceiros, 2,7%. Isso que é o que recolhe de terceiros, é o INCRA mais salário educação. Agora, se eu coloco que o recolhimento é sobre a folha, aí eu uso o outro FPAS, tem que ser o 787. Vamos ver o que o 787 diz. Aqui.
Aqui ele fala, né, que é sobre a remuneração dos segurados, né, folha de pagamento, e a tributação é de 5,2% de terceiros, tá? Isso aqui é a parte de terceiros. Aí aqui ele vai entrar salário, educação, INCRA, Senar, isso ele entra para tributação. Ok? Então, resumir aqui para vocês o que tem que ser cadastrado para que o produtor rural tenha o recolhimento certinho lá no E-Social. Tá? Se eu coloco que é sobre comercialização, aí eu informo a comercialização aqui no sistema. Eu indico que é sobre a comercialização. E aqui na tela de empresas, na opção 18, eu posso inserir as informações. É que aqui eu estou acessando outra competência, deixa eu tentar ajustar aqui. Estou acessando outra empresa, na verdade. Produtor rural. Aí aqui eu vou lançar a minha comercialização, né? E aí ele vai gerar no E-Social o evento S1260 com as informações dessa comercialização. Tá? Então, produtor rural, basicamente isso. Quem tem, né, provavelmente já está ficando tudo certo, o processo lá no E-Social. Quem não tem ainda e pretende ter clientes de produtor rural, é dessa forma que vocês vão cadastrar no sistema, tá? Essas informações. Desse tópico aqui de produtor rural, alguma dúvida? Quem tiver produtor rural e quiser compartilhar mais informações também, podem ficar à vontade, tá? Acho que produtor rural tranquilo, né? Mais questão cadastral mesmo. Olha, pelo que eu andei analisando, é uma vez por ano que você opta por essa situação. Não dá para ficar mudando toda vez. Teria que ver melhor se talvez dependendo do tipo de produtor rural daria para alterar. Porque, por exemplo, vamos supor que é uma safra. Eu só vou ter colheita por 3 meses. Aí eu escolho que é sobre a folha de pagamento. E depois eu não vou mais chamar ninguém para trabalhar lá na fazenda para colher. E aí como que ficaria, né? Então essa situação assim eu já não entendo muito se daria para trocar nesse caso. Né? Vocês entenderam o meu raciocínio? Assim, escolhi folha de pagamento, contratei só por 3 meses funcionários. Depois não tem mais. Se alguém souber aqui mais detalhes sobre como funciona, tá? Ó, a Sandra está perguntando. Aqui, Sandra, o que o E-Social fala sobre esse evento são as informações da comercialização, o S1260. Deixa eu ver aqui se ele traz mais detalhes de como você pode informar. Comercialização. São as informações relativas à comercialização da produção rural prestadas pelo produtor rural pessoa física e pelo segurado. Aqui é se for pessoa física, tá? Quem que está obrigado? Produtor rural pessoa física, contribuinte individual, segurados, nos casos em que forem responsáveis pelo recolhimento das contribuições previdenciárias e devidas ao Senar. Incidentes sobre a receita bruta oferida na comercialização das suas produções rurais. Aí ele fala uma observação aqui, ó. Quando o segurado não for o responsável pelo recolhimento das contribuições previdenciárias e pelo Senar, embora não seja obrigatório, o envio do evento 1260 auxiliará na forma definida pelo INSS o recolhimento de seus direitos previdenciários. Aí aqui ele traz uma instrução normativa também, que fala sobre os consórcios, tá? Então, assim, entende-se que teria que indicar, sim, nessa tabela. Ó, as informações desse evento devem ser consolidadas e enviadas ao E-Social
identificando a inscrição, né, o CAIPF, como eu passei para vocês. Então, aqui, esse evento entende-se que teria que gerar nessas situações, se for pessoa física. Aí você manda esse evento 1260. Agora, aquisição é outra coisa. Aquisição é o S1250 e ele não tem mais no e-social. Ele é pela REINF, se eu não me engano, pela parte escrita fiscal, tá? Pessoal, produtor rural, mais alguma dúvida? Posso ir para o próximo tópico? Bom, vamos deixando aqui, qualquer coisa a gente volta depois também no finalzinho, tá? Vamos lá. A gente vai ver sobre os anexos concomitantes. Vocês têm anexos concomitantes? Eu gosto de saber se vocês têm a situação. Quem tem aí anexos concomitantes? Tem? A Lê tem. Quem mais? Ou quem nem faz ideia do que é isso? O que é anexo concomitante? Nunca fiz no sistema. Nem sei o que é isso. Vou explicar o que é, tá? Porque pode ser que vocês tenham futuramente essa situação e o cadastro dela é um pouquinho diferente. Então, primeiro, o que é uma empresa de anexo concomitante? É quando a empresa ela é simples nacional, mas ela tem várias atividades. Lembra na classificação que eu mostrei aqui, ó, que a empresa do simples, ela pode ser essas três situações aqui? Então, ela pode ser do simples e não ter patronal. Ela pode ser do simples e ter patronal. Então, né, com base nas explicações que eu dei de classificação tributária, a gente entende melhor o que seria uma empresa de anexo concomitante. É quando a empresa ela vai ter mais de uma atividade. Então, ela pode estar no anexo 1, 2 ou 3, pode ter trabalhadores no anexo 4 e pode ter trabalhadores nos dois anexos. Então, eles vão exercer atividades com os dois tipos de contribuição, tá? Tanto a substituída quanto a não substituída. Ou seja, com cota patronal ou sem cota patronal. Pode ter as duas situações. Então, só para relembrar as classificações tributárias. Classificação tributária 1, anexo 1, 2, 3, não tem um patronal. Classificação tributária 2, anexo 4, vai ter o patronal. E a opção 3 pode ter ambas as situações. Dentro do sistema, como que a gente vai configurar essa informação? Aqui, a gente vai dizer lá no cadastro da empresa, peraí, deixa eu voltar aqui para mostrar. Aqui no cadastro da empresa, lá naquela opção 3 é onde a gente vai dizer os anexos da empresa, né? Opa, aqui. Aí aqui a gente vai dizer que ela é do simples, mas ela tem anexo concomitante. Por quê? Se eu vincular só o anexo 1, 2, 3, ela não vai calcular o patronal. Se eu vincular só o anexo 4, ela vai calcular o patronal para todos os trabalhadores. A cota patronal vai ser com base em todas as remunerações. Quando eu tenho as duas situações, ou mais que as duas, né? Posso ter o anexo 5 também, aí eu coloco que é concomitante e a classificação é a 3, lá no e-social. Ok. Quando eu informo isso aqui, né, que é uma empresa de anexo concomitante, o que eu preciso fazer? Eu preciso vincular quais são os anexos que cada trabalhador vai estar trabalhando. Por isso que o sistema dá esse alerta aqui, ó. Para empresas concomitantes, é necessário que todos os funcionários, sócios e autônomos tenham um tipo de atividade tributada definida em seu cadastro. Por quê? Como que o sistema ele vai saber
e o E-Social também, que valor ele vai calcular de recolhimento para essa empresa? Porque ele não vai calcular nem 20% total para toda a base e também não vai deixar de calcular o patronal, porque tem vínculo no anexo 4 lá. Vou começar aqui no cadastro do funcionário. Aqui eu venho na tela de cargo/horário e eu configuro esse campo aqui, ó. Atividades tributadas na forma da lei complementar, número tal. Esse campo só habilita se eu configuro que a empresa é de anexo concomitante. E aí, como é que fica nessa situação? Eu posso ter trabalhadores que estão no anexo 1, 2, 3 e não vai ter o patronal. Posso ter trabalhadores que estão no anexo 4 e vai ter os 20% patronal. E posso ter trabalhadores nas duas situações. No mesmo mês, ele trabalhou nos dois anexos. Então, eu preciso dizer quem está em cada anexo. Então, o Bruno, eu disse que o Bruno está no anexo 1, 2, 3. Então, sobre a remuneração, né, do Bruno, não vai ter nada patronal, porque nesses anexos não tem. A Joana, coloquei que ela está no anexo 4. Então, sobre a remuneração da Joana, vai ter 20% patronal. E a Larissa, eu coloquei que ela está em anexo concomitante, como se a Larissa trabalhasse nos dois tipos de anexos dentro do mesmo mês. Não é devido que eu fique incluindo aqui informações de locais e vinculando o anexo para cada local. Por quê? Pode ser que o funcionário ele trabalhe de forma contínua em cada anexo, mas pode ser também que ele trabalhe de forma variável em cada anexo. Por exemplo, pode ser que ele trabalhe do dia 1 ao dia 10 no anexo 3, 1, 2, 3, né? E a partir do dia 10 no anexo 4. Ok, mas pode ser também que ele trabalhe de manhã no anexo 1, à tarde no anexo 4, ou 3 dias em um anexo, depois volta para o outro anexo. Não dá para controlar isso, fica inviável ficar incluindo toda vez que ele vai para o anexo 1, volta para o anexo. Fica complicado de ficar fazendo essas vinculações. Então, aqui a gente vai dizer que é concomitante, e aí a gente vai fazer o cálculo de forma proporcional de acordo com a receita desse anexo. Então, como que vai funcionar? Ó, vamos lá. Vou calcular aqui a folha de todos eles primeiro. Quando a empresa está na situação de anexo concomitante, o sistema ele vai me trazer um quadro a mais, esse quadro aqui, ó. É na última página mesmo, ele vai trazer resumo de todos os locais e as informações dos anexos. Então, anexo 1, 2, 3. O Bruno estava lá. Como ele é do anexo 1, 2, 3, não tem o quê? Nada de vencimento patronal. Ficou zerado. Ok. A segunda funcionária está no anexo 4, então ela tem um patronal, 20%. Ah, mas por que está calculando 22%? Por que está calculando 22%? Alguém consegue me responder? É 20% patronal, mas lá está 22%. O que aconteceu para ser 22%? Vê se alguém consegue entender aí. Ó, a Érica já respondeu. RAT mesmo, Érica. Isso mesmo. Porque lembra que eu falei que as empresas que são anexo 4 vai ter o quê? Ali, vamos lá na tabela de novo para conferir. Anexo 4. Empresa e RAT. Então, provavelmente essa empresa tem 2% ali de RAT, de grau de risco. Então, eu estou calculando 22%. Aqui, para esse anexo concomitante, ele não apurou nada. Mas está errado, ele tem que apurar. Só que o sistema ele vai entender o que ele deve apurar depois que eu lançar a minha receita. Então, o que eu faço? Eu vou lá na tela de empresas e vou lançar a receita aqui na opção de receita/faturamento. O cadastro aqui ele é bem simples, eu vou pôr o início, então a competência, né? Eu vou dizer qual foi a receita para o anexo 4
Isso aqui vocês vão ver na parte contábil, provavelmente, né? As informações de receita. Vamos supor que a receita do anexo 4 tenha sido R$ 20.000 de receita. E aqui eu vou colocar a receita total, integral, tá? Total da empresa. Vou colocar que deu 85 mil. Ok. Ele trouxe uma fração e vai ser com base nessa fração que eu vou calcular. Agora eu vou gerar o resumo de novo, ó. Vocês vão ver que agora o valor lá daquele funcionário vai mudar. Daquele anexo, no caso, né? Vou gerar o resumo aqui de novo. Volto aqui na tabelinha para conferir. Peraí, deixa eu só ver se eu estou no mês correto. Eu estou em maio, eu coloquei que a apuração é junho. Deixa eu voltar lá em maio. Ó, então, de novo, anexo 1, 2, 3, calculou nada, porque esse anexo não tem patronal. Anexo 4, 22%, 20% de empresa mais 2% de RAT, esse valor aqui. E o concomitante, olha o que ele está calculando. Como que a gente chega no valor do concomitante? Eu preciso pegar o valor da receita do anexo 4, que lá eu coloquei que era 20 mil. 20 mil. Eu vou dividir por 85 mil, que é o valor da receita total. Tenho essa fração, né? 0,23529,4. Eu pego essa fração aqui, vou até digitar, porque essa calculadora, às vezes, ela buga. E vou fazer aqui o cálculo, né, sobre o valor que seria correspondente ao patronal. Então, vezes 22, que seria 22%. Aí aqui o sistema, né, no cálculo deu 5,176, aqui ele arredonda para 5,18, né, porque é uma casa decimal a mais, arredondou aqui, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar o valor correspondente à base, que é o salário daquele funcionário. Se eu tivesse mais funcionários nesse concomitante, a base ficaria maior, tá? Mas nesse caso aqui, o salário, né, dele, que é único, eu vou pegar 3.591 e vou aplicar sobre aquele percentual, 5,1764. Aí ele vai dar 108, é que eu coloquei um zero a mais, 185,89, que é o valor que está aqui. Deixa eu só fazer certinho. 3.591 vezes 5,1764. 91 vezes 5,17. É isso mesmo, a calculadora aqui não tá pegando. Mas é 185,89, que é o valor que ele está trazendo aqui. Então, é dessa forma que eu confiro a concomitância, tá? O proporcional desse valor. Não sei se vocês têm essa situação, se vocês chegam a conferir, mas seria dessa forma. E aqui, então, no caso, o valor, né, digamos assim, patronal, que eu tenho que pagar, é a soma desses dois valores aqui, ó. Que é 693 mais 185,89. 878,89, ó. Empresa.
Ok? Eu sei que esse cálculo ele é um pouquinho complexo, porque tem que pegar o valor da receita, dividir, multiplicar depois. Por isso que eu deixei aqui para vocês no material esse exemplo que eu acabei de passar. Aqui, ó. Tá? 20 mil, aí fica mais fácil quando vocês forem lançar. É só seguir esse modelinho aqui para chegar naquele valor. Nesse exemplo aqui que eu dei. Ok? Dúvidas sobre anexo concomitante? Vocês têm essa situação de anexo concomitante? Uma situação que eu vejo acontecer muito é quando tá mandando lá o S1200 no e-social e ele fala que a opção do simples deve ser cadastrada, deve ser vinculada. Isso vai acontecer se vocês estiverem enviando uma folha de pagamento, né? Aqui no sistema, deixa eu mostrar. Estou mandando a folha, mas a classificação tributária da empresa é 03. A classificação 03, o e-social entende que é concomitante. Então, eu preciso indicar quais são as opções do simples de cada trabalhador. É por isso que ele barra aquele evento. Então, enquanto eu não indicar aqui nessa tela qual anexo que cada trabalhador está, o 1200 ele não vai para a base. Aí eu tenho que analisar, realmente é um anexo concomitante? Essa empresa é assim? É, então eu tenho que cadastrar os anexos aqui. Não, coloquei o código 3 de forma errada. Aí eu tenho que corrigir a classificação tributária, igual eu mostrei naquele primeiro tópico de classificação. Como eu retifico, né? Faço a retificação da informação do S1000. Eu corrijo isso. Falo sim. Vou explicar aqui de novo, tá? Como que é o cálculo da fração. Então, vamos lá. Quando o funcionário ele trabalha dessa forma, né, fracionado, no caso aqui a Larissa, ela trabalha um pouquinho em cada anexo. Tem dia que ela vai no anexo 1, 2, 3, aí tem dia que ela trabalha no setor que é para anexo 4, enfim, não é fixo o anexo que ela trabalha. Para mim conseguir chegar em um valor, né, na hora que eu gerar o resumo, eu preciso indicar a receita para o sistema apurar uma fração e, com base nessa fração, ele aplicar o percentual de forma proporcional ao patronal. Então, primeira coisa, eu tenho que lançar aqui as receitas. O que é a receita? Eu coloco aqui o valor correspondente à receita do anexo 4. Nesse exemplo aqui, eu coloquei que deu 20 mil. E aqui o valor total da empresa inteira, de todos os trabalhadores, tá? Da receita da empresa. 85 mil. Isso aqui é receita, não é salário. É diferente, tá? Aqui é a receita da empresa. Então, aqui eu coloco a receita que a empresa teve, receita bruta. E o valor total. Quando eu faço essa divisão, né, 20 mil, eu tenho que dividir, tá? Dividido por 85 mil, ele me dá essa fração, 0,23. Essa fração aqui é a que eu uso aqui para conferir o resumo. Por quê? Foi essa fração que esse funcionário trabalhou no anexo 4. Então, eu vou ter que multiplicar apenas essa fração do valor correspondente ao tributo do anexo 4, que no caso, 22%. 22% por quê? Porque 20% é a parte patronal e 2% é o RAT. Ó, então, esse aqui é o valor, né? 0,2352, 0,23594 vezes 22%. Aí aqui ele vai dar 5,18. Deixa eu ver se vocês estão falando aqui. É confusa essa parte, né? Anexo concomitante é complicado mesmo. Deixa eu voltar lá, então. Então, eu peguei... Vou fazer de novo aqui que já... Vamos todo mundo junto.
pergunta aqui, ó, façam comigo, mesmo raciocínio. Eu tenho uma receita de anexo 4 no valor de 20 mil, ok? Ok. Divida esse valor pela receita total da empresa, que é 85 mil, nesse meu exemplo. Cheguei nessa fração. É essa fração aqui que eu vou aplicar o patronal. Eu não posso pegar 22% e aplicar sobre o valor de base. Não, fique errado. Eu tenho que aplicar sobre a proporcionalidade, que corresponde àquela receita. Então, vamos lá. 0,2352 vezes 22. 22 o quê? Que é a parte patronal. Aqui, arredondando, eu deixei de considerar algumas casas, tá? Mas arredondando aqui, daria 5,18. E aí, o que que eu faço? Eu multiplico, né, esse percentual pelo valor de base. O valor da base aqui da folha é 3.591 vezes 5,1764, aí daria 185,89. Tá? Que aqui é a porcentagem, ó, 3.591 vezes 5,1764. Nossa, cliquei errado. 3.591 vezes 5,17. E esse é o valor aqui do vencimento. Essa é a soma, tá? Para mim chegar nesse valor. É verdade, né, Ilana? É melhor fechar aquele hotel lá do que fazer dessa forma. É que para fazer o proporcional, porque imagina assim, ó, se a gente não faz desse jeito, como que o sistema vai calcular? Ele não vai, né? Então, se eu, por exemplo, se eu venho aqui e mudo para o anexo 1, 2, 3, para essa funcionária, ele não vai calcular nada patronal. Ou se eu venho e mudo para o anexo 4, vai calcular 20%. Então, não é justo nenhuma das opções que eu colocar, porque ela não trabalhou 100% em um e nem no outro. Foi proporcional, então por isso que eu tenho que fazer essa proporcionalidade. Fora que isso aqui, esses lançamentos, têm que ser feitos todos os meses. Porque a receita muda todo mês. Esse mês deu 85 mil, mês que vem vai dar 100 mil. E eu vou ter que ir ajustando isso. Todo mês eu lanço dessa forma para entender, tá? Para o social entender. E eu vou incluindo lá. E essa informação ela vai para o e-social. Ele não leva a receita em si, mas ele leva os percentuais, as informações relacionadas ali ao código concomitante que a gente vinculou. Isso é declarado lá no evento S1280. Antes de fechar a folha, a gente declara esse evento, tá? Dúvidas do concomitante? Tá aqui no resuminho, tá? Isso que eu expliquei aqui, eu coloquei exatamente o mesmo exemplo para ficar melhor para lembrar depois de como que faz o cálculo. Mas se vocês tiverem qualquer dúvida depois, no momento de lançar, podem solicitar para o suporte e auxílio. Bom, vamos seguir então agora. Próximo tópico, empresa sem movimento. Antes da gente vir para esse tópico final de empresa sem movimento, aí eu vou falar um pouquinho de DCTF Web também, eu quero explicar uma coisa para vocês que eu acho importante, tá? De tudo isso aqui que a gente está vendo aqui da parte de empresas. Porque basicamente essas informações aqui que eu passei para vocês são informações que são levadas lá no e-social, né? E na maioria elas vão nas tabelas. Na tabela S1000, que é a classificação tributária, na tabela 1020, que é a lotação. Então é importante que vocês entendam o seguinte: quando eu envio uma informação no e-social, essa informação ela não vai 100% da forma que está no sistema DPCUCA. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que o e-social ele só vai aceitar o que tiver condizente com o layout dele. Exemplo,
Essa empresa que eu tenho aqui, ela é uma empresa, deixa eu ver aqui o tipo dela. Ó, classificação 99, é uma empresa não optante pelo Simples, então ela tem 20% patronal. Terceiros, ela tem também, né? 5,8%. Os 20% patronal tá aqui, os códigos vinculados 515 e 115. Para o sistema DP-Cuca, vai ser utilizado esses percentuais. Então, quando eu gerar o resumo, né, do sistema, ele vai trazer que a empresa tem 20% patronal e 5,8% de terceiros. Para o E-Social, olha a forma que ele leva essa informação. Vou acessar aqui a tela de envio. Ó, o S1000, ele leva só o código. Tá vendo que ele não coloca aqui 20% patronal. Ele não leva a porcentagem. Ele leva o código. O E-Social, ele sabe que esse código aqui representa o quê? Aquela tabela que eu resumi para vocês ali. Então, o código 99, aí ele vai calcular segurados, 20% de empresa mais o RAT, que pode ir, né, de 1 a 3, e mais a multiplicação do FAP, e terceiros. Então, no XML, ele não leva os 20%, ele leva o código. Olha aqui uma outra tabela, a tabela S1020, que é a tabela que vai a informação de terceiros. Lá no sistema estava 5,8%, né? Aqui não, aqui está código 515, 115. E aí, com base na tabela do próprio social, que ele já indicou aqui, deixa eu abrir a tabela de novo. Aqui, ó, tabela 4. Vamos ver. Código 515 com 115. Ó, aqui, ó, 515 com 115. 5,8. Tá vendo que ele não levou percentual, mas ele sabe que é 5,8 porque esses códigos representam isso. Por isso que eu tinha explicado que não é devido a gente ficar alterando o percentual de códigos da tabela. Porque esses códigos, eles são padrões. E o E-Social, ele leva código, ele não leva percentual. Então, se eu vier aqui nessa tela, não quero calcular 5,8%. Vou ajustar aqui, tá ficando muito cara a folha desse meu cliente, eu vou reduzir aqui o valor, né? Porque aí o E-Social vai aplicar igual ele tá pagando aqui, colocar 3%. Ok, o sistema DP-Cuca vai calcular 3% de terceiros, que o sistema ele vai olhar essa informação. Para o E-Social, isso aqui não vai mudar nada, esses 3%, porque vai continuar com os mesmos códigos. Tá vendo que ele nem gerou a tabela 1020 para retificar? Que aquela informação é irrelevante para o E-Social. O E-Social, ele olha o quê? Código. O código permanece o mesmo. E esse código representa 5,8%. Tá? Por isso que é importante a gente sempre analisar o XML, o que está sendo levado no E-Social, o que está sendo considerado. Não basta que a gente mexa só dentro do sistema, até porque dependendo do que a gente mexer, isso nem reflete no E-Social. Ok? Era isso mesmo que eu queria ressaltar para vocês, porque às vezes a gente mexe no sistema achando que vai ficar certo no E-Social também, mas o E-Social nem vai levar aquela informação. O pessoal aqui do Escritório Brasil está perguntando, eu acho que da parte que eu estava explicando do anexo concomitante, né? Isso, fator R mesmo. Tem essa situação por fator R. Bom, seguindo então, agora a gente vai para o último tópico. A gente vai terminar o treinamento cedo até, dá para a gente conversar sobre imposto de renda, se vocês quiserem, tá? O último assunto aqui é empresas sem movimento. Aqui, sem movimento. Primeiro, vamos entender o que é uma empresa sem movimento, porque às vezes causa confusão, né? Eu tô vendo que tá tendo muita confusão entre a guia zerada e a guia sem movimento. São coisas diferentes.
quando a gente acessa a DCTF Web, está acusando pendências para algumas empresas porque não enviou a situação sem movimento. Então, eu vou esclarecer para vocês como que faz esse envio. Então, primeira coisa, o que que é uma situação sem movimento? É quando não tem informação a ser enviada no grupo de eventos periódicos, ou seja, do 1200 ao 1280. Então, eu não posso ter remuneração 1200, eu não posso ter pagamento 1210, não posso ter nada desse grupo periódico. Se no mês eu enviei pelo menos um evento periódico, mandei o 1210, já descaracteriza como sem movimento. Ok? Então, isso é importante. A situação sem movimento, ela só não é considerada para o MEI, tá? O MEI, ele só vai enviar o 1299 como sem movimento na primeira competência, né? No caso, não envia. Só as outras empresas que vão enviar nessa primeira competência. Então, por exemplo, deixa eu pegar aqui uma empresa, pode ser essa mesmo. Vamos supor que até então essa empresa ela tinha movimentação e a partir do mês 6 não tenho mais movimentação. Por quê? Lá no mês 5, ou eu desliguei todo mundo da empresa, ou eu transferi. Então, no mês 6 eu não vou ter mais cálculo. Peraí, deixa eu ver se tem alguém aqui falando comigo. A gente vai ver essa parte da omissão também. Tem até uma notícia que saiu recentemente sobre isso. A gente discute também sobre essa parte. Então, né, voltando aqui, a empresa ela tinha movimento até o mês 5, aí a empresa dispensou todo mundo ou transferiu todo mundo. Ou seja, não vai ter mais cálculo no próximo mês. Então, eu venho aqui no mês 6, que não tem cálculo, né? Porque eu dispensei todo mundo no mês 5, eu não tenho cálculo no mês 6. Deixa eu até dar a carga de novo aqui. Mês 5, todo mundo foi dispensado da empresa, foi desligado, transferido, enfim, não tem ninguém. Só que quando eu vim no mês 6, ele gerou dessa forma para mim, ó. Ele gerou 1210 e gerou 1299, tá? Para as informações serem enviadas como sem movimento, o que eu preciso declarar no 1299? Nada que refere-se a eventos relacionados ao grupo periódicos. Então, aqui tem que estar tudo como N. Tem remuneração? Não. Pagamento? Não. Comercialização? Não. Teve contratação de trabalhador avulso? Não. Teve informações complementares dos eventos periódicos, né? Uma situação de desoneração? Não. Tem que estar tudo como não. Se algum desses indicativos estiverem como sim, com a letra S, já não é sem movimento. Ou seja, nesse mês a empresa não vai ficar sem movimento. Então, nesse caso aqui, se eu mando 1210, que é o pagamento da rescisão dos funcionários lá do mês passado, ou de alguma transferência que eu fiz, mas ficou para mim pagar agora a folha deles, olha o que vai acontecer. Dentro do 1299, ele vai mudar o indicativo para sim, para o pagamento. Mudou para sim, não é mais sem movimento. Esse mês a empresa teve movimento. Por mais que ela não teve cálculo, não teve remuneração, eu não mandei o 1200, eu mandei um pagamento. Então, quando eu enviar esse evento lá no e-social, na DCTF Web, a situação vai aparecer como zerada. E zerado é diferente de sem movimento. Zerado é uma coisa, sem movimento é outra coisa. Inclusive, acho que eu tenho até aqui o manual da DCTF Web, deixa eu ver se eu tenho. Tenho. No manual mesmo, ele fala, né, que é diferente a situação. Zerada é uma coisa, sem movimento. Ó. Tipos de DCTF Web. Ela pode ter débito, não pode ter débito e pode ser sem movimento. O que é uma situação zerada? Declaração em que não são confessados débitos, zerado na coluna débito, mas houve movimento.
E aí pode conter créditos. Sem movimento, declaração entregue para informar a ausência de fatos geradores. Tá? Se eu só fecho a folha do mês 6 dessa forma aqui, não teve movimento, já declarei, tudo certo. A empresa vai pagar multa. Eu não informei que ela não tem movimento, eu informei que ela está zerada nesse mês. Para mim informar que ela não tem movimento, aí é só no próximo mês. Aí em julho, ela não vai ter movimento mesmo. E aí como que eu faço para o sistema gerar esse evento em julho? Porque não tem evento, né? Porque se eu vier aqui e pedir a carga, ele não vai trazer o 1299 para mim como sem movimento. Eu tenho que indicar aqui na tela de empresas esse campo aqui, DCTF Web. Aqui eu vou colocar a data em que a empresa ficou de fato sem movimento. Foi no mês 6? Não, foi no mês 7. Mês 6 ela teve pagamento, então ela teve movimentação. Então eu vou colocar aqui que desde o mês 7 que ela não vai ter movimento. Opa, coloquei o ano errado. 7 de 2023. Aqui. Aí eu vou dar a carga, fechamento. Agora ele não trouxe 1210, não trouxe mais nada. Aí sim eu confiro no meu 1299. Tudo como não. Só dessa forma que ele vai entender que é sem movimento. Aí eu fecho como sem movimento lá no E-Social, tá? Então é isso que vocês precisam se atentar. Se a empresa tem forma de pagamento no quinto dia, pode ter o 1210 no mês seguinte, e isso faz com que a empresa no mês seguinte não fique ainda sem movimento. Ela teve pagamento, ela só vai ficar sem movimento no outro mês, na outra competência. Ó, para colocar a data para o Sistema Geral 1299, é aqui na tela de empresas, nesse campo aqui, ó, DCTF Web. Pode ser que quando vocês acessarem esse campo, vai estar com a data de 2021, 10 de 2021, que foi quando iniciou a DCTF Web. Pode apagar essa data e pôr a data de agora, que ela se tornou sem movimento. Essa data aqui, vocês vão manipulando sempre que necessário. Esse campo serve para isso, para declarar o evento 1299 quando não tiver movimentação no mês. Porque sem movimentação de nada, o sistema não gera o 1299. Quando tentar gerar, ele vai dar um erro dizendo que não existem movimentações para aquela competência. Não sei se vocês já viram. Então, a única forma dele entender que tem que gerar esse evento é pondo essa data aqui. Vamos supor que depois essa empresa passou a ter movimento de novo. Tem problema, eu vou calcular os funcionários, vou mandar as folhas. Lá em dezembro ficou sem movimento de novo. Eu volto aqui de novo, mudo para dezembro, só para o sistema entender e gerar esse 1299 sem movimento de novo para mim lá em dezembro. Tá? Esse é o processo. Sempre que for necessário, é dessa forma. Agora eu vou falar um pouquinho sobre uma situação que eu estou vendo acontecer bastante. Eu até peguei a notícia aqui. Essa notícia aqui, ó. Tô vendo acontecer. Se aconteceu com vocês, me falam. Questão de omissão. Quando acessaram a DCTF Web, acusou omissão para alguma empresa, para vocês? Alguém teve essa situação? Várias, Má. Ó, por que tá acusando omissão agora? Vamos lá, vamos entender. Essa notícia aqui é do próprio portal da Social. E aqui ele fala que houve a implantação, a partir do dia 15 de maio, sobre omissões de geração da DCTF Web. Tá? Aqui ele fala que ele vai exibir períodos em que for detectada a omissão da DCTF Web, bem como a inexistência da retificadora não transmitida, né, ou a original mesmo. E aqui ele fala que essas duas situações passarão a ser impeditivas à expedição da CND, CPD, né, a partir da segunda quinzena de julho. Então, gente, se tiver aparecendo esse alerta, corrige.
porque a partir de julho vai bloquear tudo. Imagina a dor de cabeça. A partir da segunda quinzena de julho, não vai conseguir mais ter aqui a expedição da CND. Então, corrige o quanto antes essas situações, tá? Aí aqui ele fala, ó, que sempre que tiver retificação, é necessário enviar de novo a informação, porque ela vai ficar em andamento. Por exemplo, fechei a folha, estou fechando minha folha, já gerei a guia, meu cliente já pagou a minha guia, já está tudo certo aqui daquela empresa. Por algum motivo eu tive que reabrir a folha. Vamos supor que eu tive que mudar aí alguma informação, mas que não mudou nada de valor para a guia. Eu informei uma nova classificação, informei alguma informação, mas que não refletiu na guia em si. Só que por eu ter reaberto essa guia, eu preciso transmitir de novo na DCTF Web, senão ele vai acusar pendência. Eu tenho que mandar. Então, sempre que reabrir a folha e fechar de novo, tem que mandar de novo a DCTF Web. Senão ele vai ficar acusando essas situações aqui. Aí, o que provavelmente vocês estão tendo de pendência? Aqui, ó. Até o ano de 2022, era obrigatório enviar informação sem movimento a cada mês de janeiro, sempre que a empresa se mantivesse sem movimento. Essa situação, ela só mudou a partir de 2023. Então, pode ser que as pendências sejam dos anos anteriores, 2021, 2022, porque naquela época era obrigatório mandar em janeiro de todo ano. Então, vai ter que mandar em janeiro desses anos para regularizar essas pendências. Tá? Tem que ver certinho quais são as situações. Então, situação 1, a empresa nunca teve movimento. Eu vou ter que mandar em janeiro de 2022 essa situação. Tá? Situação 2, a empresa tinha movimento, parou de ter movimento. Eu tenho que ver se eu mandei no mês correto. Porque pode ser que eu tenha mandado no mês que gerou o 1210 e aí ele não gera sem movimento, ele gera como zerada. Isso é diferente. Ele vai indicar que está pendente o mês posterior, né? Que seria sem movimento. Deu para entender essa situação? De enviar para correção também. Pessoal, se vocês ficaram com dúvidas, me fala, tá? A gente já vê agora. Porque a partir do mês que vem o bicho vai pegar, hein? Se tiver com essas pendências aí. Tem alguém ainda com pendência? Ficou clara a explicação? Ó, para o MEI não aqui, ó, para o MEI que não contrata segurado, está dispensado o envio da sem movimento. Só que, por exemplo, se o MEI foi reenquadrado, aí tem que prestar, tá? Então, se mudar a situação, tem que acompanhar qual que era a situação da empresa na época. Ou a partir, né, de agora, como que está a situação. Por exemplo, a empresa era MEI e mudou para o Simples. Aí tem que mandar, porque a empresa do Simples manda. O MEI não. Que não tiver empregado, tá? Se não tiver contratação. Se tiver, tem que... E parou de ter, depois tem que mandar. Sandra, a multa... Ó, a multa que tem da DCTF Web é pelo não envio. Então, se você não mandou, provavelmente sim. Se não enviou, tá? Agora, se você mandou, retificou e tá lá em andamento, acredito que não vai ter a multa, porque quando a gente manda a original, não multa, né? Se mandar a original no prazo. Alguém já levou multa por ter mandado no prazo e depois só por ter retificado? Eu nunca ouvi falar de multa por causa disso. Inclusive, tem muita gente que fecha a folha mesmo errada para não ter a multa e depois acaba corrigindo com mais tempo, né? O ideal seria já mandar correto, mas para não ter essa multa, acho que só vai ter a multa se tiver a fiscalização, tá?
Só que assim, eu não sou um pouco leiga, né, para falar a verdade nessa questão aqui. Acho que vocês sabem muito mais que eu sobre o que que seria essa CND. Provavelmente é algo importante, né? E aí ele vai impedir isso. Quem que pode me explicar o que que seria a CND? Quem sabe o que que é isso? Eu não sei muito bem, não. Para ser sincera para vocês, é tipo uma documentação importante? É uma certidão? Certidão negativa. O que que isso acarreta se não tivesse certidão? O que que acontece? A empresa não consegue fazer movimentação? Seria isso? Solicitação de empréstimos? Ah, não sabia, legal. Então, vai bloquear e não vai dar para fazer empréstimo. Imagina? Então, se estiver acusando, já vão regularizando. Ainda dá tempo. Tem, digamos que aí que um mês para regularização. Ah, entendi. Não consegue contratar setor. Entendi. Como se bloqueasse a certidão mesmo, né? Assim, não consigo. Igual a gente, né? Pessoa física bloqueia o CPF, a gente não consegue fazer mais nada, né? Seria quase isso. Não consigo fazer muita coisa quando tem essa opção bloqueada. Eu entendi que seria quase isso, né? Ah, então tá bom. Aí, por isso que eu gosto desses treinamentos, que eu aprendo muito com vocês. Mas uma coisa que eu não sabia. Entendi, bloqueia a vida. É, igual o CPF, né? Quando a gente deixa de declarar imposto de renda, alguma coisa assim, acaba também bloqueando por algum motivo. Entendi. Então, é importante, né? Então, já verifica, faça um checklist, um check-up em todas, principalmente nessas bonitinhas aí que são sem movimento. Porque às vezes a empresa sem movimento, vocês até esqueceram dela. Esqueceram, nem lembra que existe mais essa empresa. Vai atrás para ver se está declarado, como é que foi declarado. Ou então, empresa que é sem movimento e que veio de outra contabilidade. Aí a outra contabilidade não mandou no período certo. Tem que regularizar também. Por mais que o período era da outra contabilidade, só que agora a responsabilidade é de vocês. Aí vai bloquear, o empregador vai pedir para vocês corrigirem, né? Até contatar a contabilidade anterior, enfim. Mas assim, o envio aqui pelo sistema é tranquilo, é só pôr aquela data, gerar a carga. Se for em janeiro do ano, é só acessar janeiro e enviar também. Ó, o André está compartilhando aqui conosco. Estamos tendo notificação de uma empresa que não teve movimento no e-social, mas teve movimento de reinf. E estão cobrando da CTF Web sem movimento, porém não gera sem movimento, pois já foi informado em meses anteriores. Sabe me dizer como resolver essa situação? Bom, é que assim, a reinf e o e-social são sistemas diferentes, sistemas distintos. Então, a gente tem a situação de enviar o e-social sem movimento ou a reinf sem movimento. Mas quando tiver uma informação ou no e-social ou na reinf, aí caracteriza a movimentação na DCTF Web, né? Então, nesse caso aqui, provavelmente, quando foi declarado, deixa eu ver certinho, mas teve movimento de reinf. Porque, pelo meu entendimento, se tiver movimentação na REINF, já não caracteriza uma DCTF web sem movimento. Não teve movimento e estão cobrando DCTF web sem movimento. Mas a REINF declarou como movimentação pela REINF? Só para me entender.
Olê, eu já vejo sua situação, tá? Deixa eu entender melhor aqui a situação do André, que eu não entendi muito bem. A RENF não envia esse movimento em mês posterior, segundo orienta. Ó, vamos olhar no manual da DCTF Web para ver se eles falam alguma coisa? Vamos lá. Acho que aqui deve ter alguma orientação. É que pra RENF eu não vou saber orientar mesmo, tá? Eu sou mais assim, é social mesmo. Mas vamos ver se aqui ele traz, ó, DCTF Web sem movimento. O que que ele diz? Ó, no período de apuração em que não houve fatos geradores a declarar, a DCTF Web deve ser gerada com o indicativo sem movimento, a partir do preenchimento e transmissão dos eventos periódicos de fechamento das escriturações digitais. Após a transmissão do e-social ou da REINF sem movimento, o sistema gera automaticamente a DCTF sem movimento, que fica com a situação em andamento. Tá, até aqui tudo bem. Bom, aqui ele orienta no 10º. Vamos ver se a gente acha alguma coisa aqui rapidinho. Bom, aqui não especifica essa situação, mas entende-se que só vai ser sem movimento se não tiver movimento em nenhuma das opções, nem no e-social e nem na REINF. Como teve na REINF, teria que declarar a informação, por exemplo, ia aparecer só assim, REINF, e aí tinha que transmitir. Agora ele está cobrando, exigindo sem movimento na competência que teve a REINF, é estranho mesmo. André, se você quiser tirar o microfone do mudo para a gente conversar melhor, tentar entender, aí se alguém tiver a situação. Ah, na competência posterior. Será que não é o caso, então, de, por exemplo, assim, ó, a empresa deixou de ter cálculo em um mês, só que teve pagamento naquele mês, e o status do e-social foi zerado e não sem movimento? Aí, nesse caso, sim, você tem que mandar sem movimento no mês posterior. Como é que é a situação dessa empresa? Em qual mês não teve cálculo? Qual foi o último mês que teve cálculo com ela, da empresa? Você lembra? Até quando ela calculou a folha? Ou qualquer cálculo, assim, no e-social. Tá, mas janeiro foi sem movimento. Eu preciso entender quando que ela não teve cálculo, porque pode ser que o pagamento reflita no mês seguinte. Por exemplo, a empresa não teve mais cálculo em janeiro, mas pode ser que ela teve pagamento em fevereiro. E aí, nesse caso, ela só vai ficar sem movimento em março. Aí, março tem que mandar como sem movimento. Você consegue me dizer exatamente o mês? Qual foi o último mês que teve cálculo para ela? Coloca aqui para nós, André. Qual foi o último mês? Março? Então, peraí. Você mandou sem movimento em janeiro, mas depois ela teve cálculo em março? Coloca assim para nós entendermos melhor. Quando que ela. Qual foi o último mês de cálculo dela e qual que é a forma de pagamento da empresa? Se é dentro do mês ou no quinto dia? Aí a gente vai conseguir entender melhor se realmente você vai ter que mandar no próximo mês. Mas eu acho que aconteceu isso sim. Enquanto isso, deixa eu ver se tem mais alguma outra dúvida. Ó, enquanto o André vai respondendo aqui para nós, eu vou ver a dúvida da Letícia.
Line, estamos com um problema para cadastrar empresas no empregador web. Teria um material preparado pelo Cuca? Lê, você quer cadastrar direto no portal da E-Social? Por qual motivo que teria que ser por lá? O sistema não está atendendo a sua situação? Mas por que que você está precisando cadastrar a empresa direto pelo site, não pelo nosso sistema, enviar? Aconteceu alguma coisa para você não conseguir mandar pelo nosso sistema? Ou é só dúvida mesmo de como seria um cadastro direto por lá? O escritório sempre fez direto. Mas não é mais complicado fazer direto pelo portal? Não seria melhor fazer pelo sistema? Aline? Oi? Quem tá falando? Oi, é a Dani. É que eu acho que vocês estão falando de coisas diferentes. O empregador Ah, web é o portal do Ministério do Trabalho que a gente utiliza para importar aquele arquivo de seguro-desemprego. tá. Eu achei que Eu era. acho que é isso Achei que que ela está era. se referindo. Daí a Letícia confirma se é isso mesmo. É isso, Lê? Ah, se for isso, então, desculpa, eu achei que era o site do Imagina, E-Social. Obrigada, imagina, Dani. imagina. Olha, a gente não tem nenhuma orientação, não, mas eu posso tentar ver, sim, de montar um material, tá bom? Mas hoje a gente não tem mesmo, porque como não faz parte do nosso sistema, a gente não consegue dar suportes, assim, de outros, tá bom? Mas eu vejo, sim, se eu consigo alguma forma, e aí eu tento, montar algum treinamento sobre esse assunto, pra gente falar sobre isso, tá bom? Tá bom, combinado. Aí qualquer coisa eu dou até em treinamento mesmo, pra todo mundo aprender também. É que assim, eu não garanto que eu vou conseguir fazer, porque eu não consigo estar passando um treinamento coisas que não são relacionadas ao sistema DP Cuca. Isso aí já foge um pouco. Tanto que eu não consigo nem passar desse TF Web. Eu queria muito abrir desse TF Web com vocês, mostrar lá dentro, mas não dá. Tem que ser pelo sistema mesmo, e até porque a gente não tem acesso nas empresas de testes, tá? Bom, então, Lê, se resolver essa situação, vamos voltar para a situação do André lá, gente. Vamos lá, todo mundo, vamos ajudar o André. Ele está dizendo assim, ó, que a empresa, ela ficou sem movimento em janeiro, março teve guia de REINF e E-Social não. E estão cobrando informações de abril, pagamento quinto dia, tá? Se alguém faz REINF, sabe se algo da REINF reflete no próximo mês, gente? Porque da REINF eu não entendo muito. Eu sei que do E-Social, se tiver reflexo de pagamento no próximo mês, reflete. Mas nesse caso aqui, a empresa não teve mais movimento desde janeiro. Então não era para refletir lá em abril. Quem que pode compartilhar alguma coisa aí conosco? Se vocês entenderem sobre a REINF. Alguém saberia se a REINF reflete no mês seguinte, igual o E-Social, quando a forma de pagamento é quinto dia? No meu entendimento, não. No meu entendimento é a competência mesmo. André, será que sem querer não acabou mandando nenhum evento de folha nesse período, assim, nenhum cadastro, nada? Ó, a Mayra está respondendo. Sim, se no mês seguinte que foi enviada a REINF não tiver movimento de E-Social e REINF, precisa ser enviada E-Social sem movimento. Ó, então a Mayra já teve a situação. Então, André, tem que enviar mesmo, você vai ter que declarar a situação sem movimento. Só que agora, como que ele vai gerar essa situação sem movimento lá? Porque seria pela REINF, no caso, né? O pessoal aqui do escritório está compartilhando o valor da multa também. Dani, pode falar. Se eu não me engano, Aline, não existe REINF sem movimento. Quando a empresa não tem movimento mais de REINF, realmente é pelo E-Social. A gente tem que entrar e mandar um E-Social sem movimento. Então, por exemplo, eu tenho uma empresa Uhum. que ela envia só a REINF. E aí ela Tá. deixou de ter REINF.
Então, você tem que ir no e-social e mandar um e-social sem movimento para, então, gerar informação para DCTF Web sem movimento, entendeu? Ó, legal o compartilhamento da Dani, então. Aí, André, para gerar sem movimento no e-social, a única forma, né, que você vai ter aqui é vindo na tela de empresas, aqui nessa data, informar a data que não teve movimento. Então, tá cobrando informação de abril. Coloco aqui abril, gero o 1299 sem movimento e envio. Só que assim, a orientação de enviar esse social sem movimento é só na primeira competência que não tem movimento dos eventos periódicos. Aí já foge um pouco dessa orientação que o e-social dá. Mas se você quiser tentar fazer isso para corrigir essa situação da DCTF Web, seria uma alternativa. Tentar mandar o e-social sem movimento para gerar DCTF Web sem movimento. Mesmo que esse mês não fosse o devido, né? Porque não foi nesse mês que essa empresa deixou de ter movimento. No caso ali da folha. Ó, ele vai gerar sim, André, se você ajustar aquela data lá, ele gera, tá? Se você pôr lá abril, ele gera sim, o 1299. Mesmo que você já tenha enviado em janeiro. Só que o que eu tô dizendo não sei se é devido você fazer isso, porque o e-social, ele orienta que o 1299, ele só vai ser enviado na primeira competência que não teve movimento. Eu vou até pegar aqui no manual. Acho que é a página 35, se eu não me engano. Trinta e cinco não. Então, aqui, sem movimento. Aqui, página 35 mesmo. Aqui ele explica, né, o que se enquadra como sem movimento, e aí ele fala que envia o 1299 como sem movimento na primeira competência do ano em que essa situação ocorrer. Então, não seria devido em abril, né? Mas seria uma alternativa. Ó, a Yolanda está compartilhando aqui conosco. Ela diz que pode ser que tenha gerado uma reinf, compra de produtor, que gerou recolhimento previdenciário. Será que não foi isso, então? Tá? Mas assim, se for devido a enviar algo pelo e-social, aí é só fazer esse processo. Vem no sistema, na tela de empresas, altera. Aqui vai estar janeiro de 2023, né? Que foi a data que você colocou como sem movimento na época. Pode apagar a data que está aqui de janeiro, coloca abril, ele vai gerar o 1299 sem movimento, você transmite. Se você entender que for devido fazer assim. Tá bom? Pessoal, tem mais dúvidas? Mais situações? Do que a gente viu aqui do treinamento, ficou alguma pendência, alguma dúvida? Se ficou tudo certo, a gente pode conversar um pouquinho agora sobre o imposto de renda, se vocês quiserem. Oi, Marcos, mostro sim, claro. Vou mostrar. Ó, os materiais, eles estão aqui no FAQ. Ó, se vocês vão aqui, né, no FAQ, DP Cuca, é só escrever material ou treinamento ou buscar pelo código do FAQ. É o 8353. Aqui tem os treinamentos, tá? Ó, o de hoje, que no caso só tem o material até agora, né? Depois eu vou colocar a gravação. Que teve de imposto de renda também, que foi explicando as principais mudanças do imposto, o cálculo, né? Como que era, como que passou a ser.
eventos de importações, alterações, DIRF. A playlist tá aqui, tá? Vou mandar o material aqui de novo no chat para vocês. Do treinamento tudo certo, então? Bom, se lembrarem de alguma outra coisa, vocês me falam. E sobre imposto de renda, pessoal? Estão com algum problema? Os valores bateram? Conseguiram fechar as folhas ontem? Lê, vocês não participaram esse do IR? É que assim, ó, esse do IR foi um treinamento bem básico para mostrar o modo de desconto simplificado, tá? Não foi o IR nada STF Web, foi o cálculo mesmo. Mas aí você pode assistir, Lê. Tá lá nos materiais, ó, aqui nos materiais, né? No FAQ tem tanto o material, que é os slides, e a gravação, tá bom? Ok. Lê, quais dúvidas vocês tiveram? Se quiser colocar aqui para esclarecer. Agora, pessoal, o treinamento em si já acabou, tá? Do conteúdo que eu tinha que passar. Eu vou ficar aqui só para esclarecer dúvidas que tiver aí de imposto de renda, que eu sei que é algo que está dando bastante dúvidas agora nesse mês. Deu tudo certo? Ai, que bom, Dani, que deu certo. Érica também deu tudo certo. Obrigada, Dani. Bom final de semana para você também. Lê, sua dúvida é sobre como que é o cálculo do simplificado, é isso? Tchau, Marcos. Bom final de semana. Até o próximo treinamento, viu? Espero você. Tchau, Ailana. Bom final de semana para você também, viu? Obrigada, Sandra. Tudo tranquilo? Ah, pessoal, se vocês então não tiverem mais dúvidas de imposto de renda, do treinamento, tá? A gente concluiu aqui o treinamento. Eu só vou ficar aqui na reunião para explicar para ler como que funciona a questão do simplificado, que ela tá com dúvida. Quem quiser ficar aqui também, pode ficar. E se tiver outra dúvida também de como conferir o imposto na DCTF Web, enfim, vou estar por aqui, tá? Olê, eu vou fazer um exemplo aqui com você. Deixa eu ver se eu tenho alguma empresa. Peraí, deixa eu dar tchau pro pessoal primeiro. Tchau, pessoal. Tchau, Lu. Bom final de semana. Por nada. Tchau, tchau, pessoal. Até o próximo.